Bom dia, bom dia. Olha aí, olha aí. Na aula passada, nós estávamos falando de equação do plano, não foi? Deixa eu ver aqui, peraí. Nós tratamos deste plano aqui, não foi? Está aí até o desenho dele. Era o 2x mais y mais 4z, que ele tocava o eixo x no x igual a 8, não era? Tocava o eixo z no z igual a 4. E o eixo y ele tocava no 16, não era isso? E aí eu mostrei o desenho para vocês dele. Estava aí, né? O desenho dele. Aí, olha, ele toca ali o eixo x no 8 mesmo, no eixo z no 4, e no eixo y eu não tinha feito, mas eu fiz agora. Ele toca ali no 16 mesmo, tá vendo? Tá vendo ali ou não? Então, realmente, ele toca no eixo x no 8, no eixo y no 4 e no eixo x no x no 8, no eixo z no 4 e no eixo y no 16. Outra coisa que nós vimos na aula passada foi a imagem de uma curva, que foi essa aqui, alfa de t igual a t cosseno t, t seno t, para t maior ou igual que zero, não foi? E aí nós vimos que essa curva era uma espiral, né? Ela passava aqui no π sobre 2, passava bem aqui no menos π, no menos 3π sobre 2, não era isso? E ia fazendo assim. Aí eu vim procurar aqui no computador e não achei, mas agora eu achei, né? Agora eu achei, peraí. Aqui, ó. Tá aqui a espiral, ó, tá vendo? Realmente ela passa aqui no 3π sobre 2, no π sobre 2, ó. No eixo x no menos π, no menos 3π sobre 2, no 2π, e assim por diante, ó. Depois aqui no 5π sobre 2, e ela vai se enrolando aí, tá? É uma espiral. Gravem como é a expressão dela, olha. T cosseno t, t seno t. Daqui a pouco vamos precisar disso aí, tá? Ok, pessoal. Então, na aula passada nós estávamos vendo isso. Funções de uma variável real a valores em Rn. Aí nós vimos o domínio dessas funções, conjunto imagem, e aí eu disse que no R2 e no R3 a gente podia desenhar o conjunto imagem. Esse desenho do conjunto imagem a gente chama de trajetória da função. A trajetória ela tem o sentido de percurso dela. Até então nós vimos desenhos de conjunto imagem, tudo no R2, né? Nós vimos uma reta, uma circunferência, uma parábola e a espiral, né? Vamos ver agora um exemplo de desenho de conjunto imagem de uma função assim no espaço. Deixa eu pegar aqui uma, ó, peraí, das nossas aulas. Aula 6, eu acho. Deixa eu pegar aqui. Ó, vamos considerar isso aí é a aula 6 lá daquelas aulas, tá? Você está vendo a aula 6 ainda. Então vamos considerar essa função aí. Vamos continuar os nossos exemplos, então. E agora eu vou pegar aquele lá. Então, alfa de t igual a 2 mais t, 2 mais 3t, 4 mais 2t, né? Então é essa função, já pode tirar. É essa função e eu quero saber, olha, o domínio dela, por exemplo. Vejam que essa função é uma função
que toma valores do R3, né? Olha, o domínio dessa função, como eu posso calcular as funções componentes estão aqui, eu posso calcular essas funções componentes em qualquer número, então o domínio é os reais. Então, essa função aqui, na verdade, ela é uma função do R tomando valores do R3, tá bom? Ela pega cada número real aqui e leva nessa terna de números, que é um elemento do R3, tá? E aí, então, o conjunto imagem dessa função é o conjunto dessas ternas. E eu quero saber qual é o desenho desse conjunto, né? Eu quero saber qual é a trajetória dessa função. Então, para essa função aí, nós podemos proceder que nem aquela outra lá que nós fizemos lá no plano, que eram assim funções afins também, função do primeiro grau, né? Então, essa terna aqui eu posso escrever dessa maneira: 2, 2, 4, mais T, 3T, 2T. Veja, olha, 2, 2, 4 está aqui, e T mais 3T e 2T. Quando eu somar isso aqui, vai dar essa aqui, né? Então, essa aqui é 2 mais T, 2 mais 3T, segundo com segundo, e terceiro com terceiro, 4 mais 2T. Então, é isso aí. Ainda dá para escrever assim, ó, 2, 2, 4, T, 1, 3, 2. 1, 3, 2, tá? E o que é isso aqui? Conforme eu vou atribuindo valores para T, o que vai dando isso aqui? Isso aqui, se você olhar para cá, lembrar da nossa aula lá sobre a equação da reta no espaço, isso aqui é a equação vetorial de uma reta. Se eu escrever aqui x, y, z, é a equação vetorial de uma reta. Esse x, y, z é um ponto genérico dela, mas que agora a gente está representando por alfa de t. Então, tudo bem, né? Isso é assim, ó. O alfa de t é isso, em que o x dele é esse aqui, o y dele é esse aqui, o z dele é esse aqui. Então, é a mesma coisa que está aqui x, y, z também, porque a gente pode escrever isso dessa maneira. 2 mais t, y igual a 2 mais 3t, e z igual a 4 mais 2t. Se você olhar para isso aqui também, essa é a nossa função alfa. Isso aqui são as equações paramétricas dessa reta. É a reta que passa pelo ponto 2, 2, 4 e tem a direção desse vetor aqui, né? Você pode desenhar essa reta, né? Você pode desenhar essa reta. Ela vai ficar aqui assim, ó. Aqui o eixo Z, né? Aqui o eixo X, aqui o eixo Y. Então ela passa pelo ponto 2, 2, 4. Está aqui. Deixa eu colocar mais para cá esse eixo. É 2, 2, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Essa altura eu ponho aqui, ó. Essa altura aqui. Então, esse é o ponto 2, 2, 4, tá? E o vetor 1, 2, 3, 1, 3, 2. Então, 1, 3 aqui, 2. Essa altura eu ponho aqui. Então, esse é o vetor. Esse é o vetor. Então, a reta é uma reta aqui assim, ó. Tá? É essa reta. Vejam se na expressão da função, se eu calculo aqui alfa de 0, por exemplo, coloca 0 no lugar do t, ó, vai dar o ponto 2, 2, 4. Né? Coloca 0 aqui, ó, dá 2. Coloca 0 aqui, 0 vezes 3 dá 0, mais 2 dá 2. E 0 aqui dá 4. Se eu calculo alfa de 1, coloca 1 agora, ó. Vai dar 3. Vai dar 3. Aqui 1 vezes 3 dá 3, mais 2, 5. E coloca 1 aqui. 2 vezes 1 dá 2, mais 4, 6. Então ela passa por esse ponto também, 3, 5, 6, né? 3 aqui,
5 aqui, ó. 5 aqui. E 6. Um ponto aqui, assim, ó. Vai ser um ponto aqui. O ponto 3, 5, 6, tá? Então vejam que o domínio dela é toda a reta real, né? Aqui está o 0, aqui está o 1, aqui está o 2. Esse ponto aqui, o 0, é levado neste aqui, este aqui é o alfa de 0, né? O 1 é levado neste, este aqui é o alfa de 1. Né? O 2 vai ser levado num aqui adiante, então o sentido de percurso dela é esse aqui, ó. Tá? É isso, tá bom ou não? Olhem aqui no computador como fica, né? Deixa eu abrir aqui, bora ver. Hoje eu não pude chegar antes para abrir as... Tá aí, ó, a reta, ó. Vejam, ela passa nesse ponto azul aí. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Ela passa nesse ponto azul, que está em azul, que é o ponto 2 no X, 2 no Y, 4 no Z, tá? E ela tem a direção desse vetor que está aí verde, ó. É o vetor 1 no X, 3 no Y, 2 no Z. Ela realmente é paralela a esse vetor, né? Aquela coisa, se eu perguntar para vocês, em que ponto essa reta toca o plano XY? Como é que eu faria, né? Como é que eu faria? Olha, ó, como é que eu faria, ó. Eu quero o ponto em que ela toca o eixo XY, tá? No eixo XY, o Z é 0. Então, fazendo Z igual a 0, eu vou obter aqui, ó, 0 igual a 4 mais 2t. Tá? Aí eu vou passar o 2t para cá, menos 2t igual a 4. Aí eu passo para lá dividindo menos 2, vai ficar t igual a menos 2. Então, t igual a menos 2 é o parâmetro que corresponde ao z igual a 0. Né? Realmente, se eu colocar t igual a menos 2 aqui, vai dar 0. Aí, então, joga aqui o t igual a menos 2. Ó. T igual a menos 2 vai dar quanto aqui? Ó? 2 menos 2 vai dar 0. O x vai ser 0. E joga menos 2 aqui. Ó. Vai ficar menos 6 mais 2. Menos 4. O y é menos 4. Então ela toca o eixo x, o plano XY, no ponto x igual a 0, y igual a menos 4 e z igual a 0. Esse é o ponto do plano XY que ela toca. Vejam que esse ponto é um ponto do eixo x, do eixo y, né? Então ela toca exatamente o eixo y. O lugar do plano XY onde ela fura tá exatamente no eixo y, no menos 4 do eixo y, né? Então, ó, aí você vai lá no computador e confirma, será que é isso mesmo, né? Vai lá no seu desenho, ó. Tá ali, ó, tá vendo, ó? Esse é o plano XY, que tá aí nesse degradê aí. É o plano XY. E ela toca o plano XY nesse ponto, que está no 0 menos 4, 0, que é um ponto do eixo Y, tá? Ela toca aí, tá bom? Aí eu pergunto para vocês assim, em que ponto ela toca o plano XZ? Esse plano bem aqui, ó, formado pelo eixo X e pelo eixo Z. Como é que eu descubro esse ponto? Em que ponto ela toca o plano XZ? O plano XZ é caracterizado pelo y ser 0. Então você vai lá na equação dela aqui, y igual a 0. Aqui, ó, iguala isso aqui a 0, para ver o t que corresponde a isso. Então se eu igualar y a 0,
eu vou obter ali, ó, 2 mais 3t igual a 0. Então, o t, eu passo menos 2 para cá, dividindo, subtraindo, e o 3 dividindo. Esse é o t, né? Realmente, se eu colocar aqui, no lugar desse t, menos 2 terços, o 3 vai cortar com 3, vai ficar 2 menos 2, que vai dar 0, o y vai dar 0. Então, para esse t, qual é o x? Qual é o x? Ó? O x é 2 mais t. Então, vai ficar 2 menos 2 terços. Eu estou colocando esse t aí, bem aqui, ó. Bem aqui, que é bem aqui, ó. Vai dar o que isso aí? Ó? Vai dar 6 menos 2, 4 terços. E coloca esse t no lugar do z. No lugar do z aqui, ó. Eu estou querendo saber o ponto que ela toca o plano xz, tá? Então vai ficar 4 mais 2 vezes menos 2 terços. No lugar do t aqui, eu coloquei menos 2 terços, tá? Vai dar quanto isso aí, ó? Vai dar 4 menos 4 terços, que vai dar 12 menos 4, 8, né? 12 menos 4, 8 terços. Então, o ponto que ela toca, o plano xz, o x é 4 terços, o y é 0 e o z é 8 terços. Tá? Esse é o ponto que ela toca o plano xz, tá? Tá ali, ó. Não, esse eu vou voltar para explicar isso. Tá aqui, ó. Esse é o plano XZ, tá? Olha o eixo, esse aqui, deixa eu aumentar aqui um pouco. Esse é o plano XZ. Esse aqui é o eixo Y, o eixo X está aqui e o eixo Z está aqui, ó. Ela toca o plano nesse ponto bem aqui, ó, nesse ponto que está bem aqui, ó. O X dele é 4 terços. Está aqui, ó, 4 terços. E o Z é 8 terços. O Y é 0. Então ela toca o plano aí, ó. Esse é o plano XZ olhando bem de frente, né? Aqui está o eixo Y, o eixo Z está aqui, o eixo X está aqui para frente, ó, tá? Ela fura o plano bem aqui, ó, tá bom? É isso, é isso. Se eu perguntar, por exemplo, em que ponto ela toca o plano YZ, é esse mesmo ponto aqui, ó. Esse ponto, ele está tanto no plano XY quanto YZ. Então, o ponto que ela toca o plano XY e plano YZ é o mesmo, porque esse ponto está nos dois planos, né? Tá? Olha um desenho aqui dela com todos os planos. Deixa eu ajeitar melhor aqui, peraí. Tá? Ó, esse plano aqui, meio verde aqui, é o plano XY. Esse cinza aqui é o plano YZ. E aí, aqui está ela tocando os dois planos, ó, no menos 4. Não tão transparentes, ela fura para cá, ó, tá vendo? Esse aqui é o plano, esse verde aqui, esse que está apontando aqui é o XY, esse aqui mais claro é o YZ. E ela toca os dois planos no mesmo lugar. E esse ponto bem aqui é o ponto que ela toca o plano XZ, que é esse aqui, 4 terços, 0, 8 terços, tá? Então vejam, é uma reta, ela pega aqui o primeiro octante, depois o quarto octante, e depois ela vai aqui para o sétimo octante, né? Ela, por exemplo, não passa pelo segundo octante,
Ela não tem nenhum ponto no segundo octante, tá bom? É desse jeito que a gente trabalha com essas coisas, tá? Então, nós temos aqui esta função, tá? Uma função do R no R3, a trajetória dela é uma reta, essa reta aí. Você pode se fazer várias perguntas sobre ela, né? Onde ela toca, que plano, que reta, isso aí, certo? Vamos ver outra, vamos ver outra. Olha, esse exemplo aqui é interessante, ó. Esse exemplo. Mais um exemplo. Vamos pegar esta curva aqui, ó, esta função aqui, alfa de t igual a cosseno t seno t zero. É uma função, tá? É uma função, tá? O t aqui, vamos colocar aqui o t do 0 a 2π, tá bom? Então, essa função aqui, ela é uma função do intervalo 0, 2π, tomando valores no R3 também. Ela vai fazer assim, ela vai pegar pontos do intervalo 0, 2π e vai levar no R3, tá? Então, eu tenho aqui o intervalo, a reta real, eu tenho aqui o intervalo 0, 2π, que é o domínio dela, ela pega pontos daqui e transforma em pontos aqui do espaço, tá? Pontos do espaço, eixo X, eixo Y e eixo Z, tá? Ok? Qual é o desenho do conjunto imagem? Em que pontos essa curva transforma esses números desse intervalo em pontos do R3? Quais são esses pontos, né? Olha, um jeito da gente pensar nessa função é assim, ó. Se não tivesse, primeiro é o seguinte, as funções componentes são essas. Cosseno t, seno t, e o z é a função constante igual a zero. Essa é a nossa função alfa, tá? Se não tivesse esse zero aqui, se a minha função tomasse valores no R2 e fosse só isso, a gente já sabe que isso aí dá uma circunferência percorrida no sentido anti-horário. Por quê? Por que a gente sabe disso? Porque a gente eleva ao quadrado aqui, soma membro a membro, e a gente tem que o x² mais y² é igual a 1. E aí isso aí é uma circunferência. Mas só que tem aqui uma componente que é zero. O z é zero, né? Então, essas três equações implicam nessa. E o que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, olha. Se eu olhar só para o plano XY, só para o plano XY, vai ser uma circunferência. Agora, onde está essa circunferência? Ela está no plano z igual a zero. Ela está no plano dos pontos em que o z é igual a zero, ou seja, o plano XY. Tá? Então, a imagem dessa função é uma circunferência de centro na origem raio 1 contida no plano XY. Se você pensar só no plano XY, dá uma circunferência. Ah, mas tem esse z. Mas esse z é constante igual a zero, então é a circunferência do plano XY. Tá bom? Então, é uma circunferência aqui assim, ó. Bem aqui. Percorrida no sentido anti-horário. É como se fosse aquela nossa circunferência, só que você, em vez de você olhar assim, ó, eu pego pontos daqui, alfa, e levo aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, e dá essa circunferência aqui, é esse plano, só que deitado aqui, porque o z é zero. Então é como se fosse o plano XY normal mesmo, tá? Então essa é a nossa trajetória, é uma circunferência contida aqui no chão da sala, né? Naquela nossa analogia lá de
de pensar no R3 como se fosse um chão, né? Olha aí, olha aí. É essa circunferência aí, tá? É essa circunferência aí. Essa é a imagem dela. Ok. Olha, então, tá bom. Tá, olha, vamos ver mais uma. Vamos ver mais uma, ó. Então, ó, essa aqui, ela dá essa circunferência que está no plano XY. E se eu trocasse aqui, olha, em vez de 0 aqui, eu coloco 3. Entenderam? Então, o nosso próximo exemplo é essa aí. Cosseno t, seno t, 3. Continua sendo aqui o mesmo domínio, continua sendo uma função do intervalo fechado 0, 2π no R3, só que agora o z é 3. E aqui o z, então, é 3. O que vocês acham que vai dar essa? Ó? Também vai dar uma circunferência. Só que todos os z's são 3. Então, lá na altura, 3. Lá na altura, z é igual a 3. Vai ser uma circunferência aqui em cima. 1, 2, 3. Uma circunferência aqui, ó. Tá? Bem aqui, assim. Nesse plano aqui, ó. Tá bom? É isso, não vai ser mais essa aqui embaixo. Tá? Não vai ser mais essa aqui embaixo. Ó, vai ser essa aqui, ó. Essa aqui, ó, tá vendo? Lá na altura 3. Tá? Ó, aqui assim, ó. Ela está contida nesse plano aí que passa na altura 3. Entenderam? Então é sempre isso, tá, pessoal? Sempre isso. Se eu colocasse aqui, se eu colocasse aqui 1, seria uma circunferência na altura z igual a 1. Se eu colocasse aqui 2, seria uma circunferência na altura 2. Se eu colocasse meio, seria uma circunferência na altura meio, tá? Então tá, olha, prestem atenção agora. O que vocês acham que vai dar esta aqui, ó, nosso próximo exemplo, tá? Continua alfa de t, continua sendo assim, cosseno t, seno t, só que agora eu vou colocar t. T. E a altura vai aumentando, entenderam? Só para ter positivo, só para ter positivo. Vai aumentando a altura. É como se fosse uma circunferência, só que o t vai aumentando. O que vocês acham que vai dar? Que figura assim do mundo real parece com o que vai dar isso aí? Hein? Uma mola, né? Parece uma mola, porque no plano XY, o x e o y vão estar numa circunferência. Se não tivesse esse t aqui, seria uma circunferência no plano XY. Então, a abscissa e a ordenada estão girando, mas o z está subindo, então vai girando e subindo. Vai dar uma coisa tipo assim, olha. Agora não é mais desenhar ali mesmo. Vai ser uma coisa assim, ela vai pegar esse intervalo aqui, 0 mais infinito, e vai transformar em uma curva aqui do espaço, aqui eixo x, eixo y, eixo z, que vai fazer uma coisa assim, olha. Por exemplo, olha, o alfa de 0, coloca 0 ali, ó. Cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, e t igual a 0, vai dar 0. Né? Eu vou melhorar um pouco aqui. Em vez de colocar t, eu vou colocar t sobre 4, tá? Que aí diminui um pouco essa velocidade de subida. Senão vai dar uma mola muito esticada, né? Mesmo coloca 0 aqui, vai dar 0. Então ela começa nesse ponto bem aqui do eixo x, o ponto 1, 0, 0.
E aí ela vai subindo e se enrolando. Ela vai fazendo uma coisa assim, ó. Tá? Passa lá por trás do eixo Z e vai embora, tipo uma mola, né? O sentido de percurso, esse aqui, ó. Aqui ela está passando lá atrás. Lá atrás ela está passando, tá? Ela faz isso, ó. Passa lá atrás do eixo Z. Vai aqui, passa lá atrás desse ramo dela. Tá bom? É isso. É uma curva periódica, né? Ela vem aqui, chega nesse ponto, bem por aqui, assim, ela começa de novo. Chega nesse ponto, ela começa de novo. Essa curva é chamada de hélice. Em vez de mola, não é mola, é hélice, tá? Essa parte aqui que ela começa a se repetir, a ser uma repetição, é o passo da hélice, né? É o passo da hélice. Depois a gente vai querer calcular o comprimento do passo da hélice. É uma curva assim, olha, deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. Olha aí, essa curva aqui, ó. Dá para ver aí? É como uma mola, tá? Uma mola. Olha o código dela aqui, ó. Cosseno T, seno T, T sobre 4, tá? Você te fala que é a parametrização dela, né? Ela se enrola em que figura é essa aí? Hein? Um cilindro, ela se enrola num cilindro, tá? É isso que ela faz. Olhem bem para essa figura aí, ó. Olhem para essa figura. Esse é o sentido de percurso dela, tá? Conforme você vai atribuindo valores para o T, no sentido crescente da reta, os pontos vão percorrendo essa trajetória, tá? Aqui o cilindro, ó. Aí o cilindro, ela se enrola no cilindro, tá? Ela se enrola nesse cilindro. É isso aí, uma hélice, tá? Uma hélice. Ok, pessoal? Olha, o que vocês acham que vai dar isso aqui, olha? O que vocês acham que vai dar essa aqui? Eu vou mudar um pouquinho essa aqui. Então, o nosso próximo exemplo parece com esse aqui, só que eu vou colocar um T bem aqui. O que vocês acham que dá isso? Olha só, presta atenção nisso. Isso ajuda para você saber como é a trajetória de certas curvas. Se não tivesse esse T, e eu tivesse numa função do R no R2, o que é isso aqui? A espiral, aquela que a gente falou no começo da aula. Só para ter positivo. Então é o seguinte, essa curva, seja lá o que ela for, se eu achatar essa curva no plano XY, dá uma espiral. Se eu pegar cada ponto dela e projetar no plano XY, vai dar uma espiral. Então, no plano XY, a projeção dos pontos dela no plano XY, eles ficam, em vez de girar, em vez de ficar sobre uma circunferência, que nem aquela anterior, eles vão numa espiral. Mas aí o T vai subindo, o Z vai crescendo. Então, o ponto mesmo da curva vai girando e crescendo. Vai dar o que isso aí?
vai ser tipo uma hélice, só que ela vai se enrolar numa outra superfície. Qual é essa outra superfície? Um cone, tá bom? Vai ser um cone. É uma hélice cônica, tá? É uma hélice cônica. Ela sai daqui, ó, e aí ela faz isso aqui. Ela faz isso aqui assim, ó. Aqui está o X, aqui está o Y. Ela vai fazer uma coisa aqui, ela vai sair daqui, vai passar lá atrás. Vai passar lá atrás. Se você achatar ela no plano XY, vai dar aquela hélice. Aquela espiral. Vai dar aquela espiral, tá bom? É isso, bora ver se eu acho aqui. Tem que organizar isso aqui melhor. Tá? Tá aí, olha. Tá aí, ó. Ela faz isso aí, ó. Se você olhar bem de cima, olha, colocar o eixo Z está bem aqui, ó, o eixo Z, ó. Se você colocar o eixo Z perpendicular à parede, você vê como se fosse a projeção dela no plano XY, que é a hélice, que é a espiral, Na real, ela é assim, ó. Ela se enrola mesmo em um funil. Funil não, né? Funil é um nome brega para cone. Né? Num cone, ela se enrola num cone. Tá bom? O sentido de percurso dela. Tá aí, ó. Ela vai fazendo isso aí, ó. Tá? Ou se você quiser ver aqui, ela se enrolando no cone mesmo. Ela se enrola no cone, tá? É muito legal você brincar com esses negócios aí, viu? Só que é perigoso. Sabe qual é o perigo? Aqui você pode controlar esse negócio, pode aumentar. O perigo é você gostar tanto, tanto disso, largar o seu curso para fazer matemática. Já aconteceu com uns e outros aqui. Já aconteceu. Não é? Alguns monitores se envolveram tanto com esse negócio que foram afetados pela... Oi, diga, mestre. Qual o seu nome? Joseph Figueiredo. Ô, José, sou direito mecânica. Mecânica, você é? Queria perguntar como é que calcula o vetor. O vetor? É. O vetor posição? Sim. O vetor posição é esse aqui, olha, você, para cada ponto, eu apaguei aqui, nós vamos ver depois o vetor tangente. Vamos chegar lá ainda, tá? Então, por exemplo, se eu calcular aqui para t igual a π sobre 2, né? Alfa de π sobre 2. Aí vai ficar aqui, olha. Π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0, vai dar 0. Aqui vai ficar π sobre 2, seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, então vai dar π sobre 2. E π sobre 2 dividido por 4, vai dar π sobre 8. Tá? Então esse ponto é um ponto do plano YZ. Ele está aqui no π sobre 2, por aqui assim, π sobre 8. Tá? É esse ponto aqui. Aí o vetor é esse, ó. Esse é o vetor posição, está lá por trás aqui, tá? Então, para cada ponto dela, se você pode dar uma interpretação vetorial para esse ponto. Aí você calcula dessa maneira, você substitui o parâmetro aqui e calcula, tá?
Mas depois nós vamos ver uma coisa mais interessante. A gente vai ver a derivada dela, essa derivada vai ser o vetor tangente, talvez seja isso que você esteja querendo saber. Vamos chegar lá, tá? Vamos chegar lá. Ok, olha pessoal, querendo fazer pergunta, pode fazer, tá? É aí, ok. Com isso a gente termina essa parte de imagem de curvas no espaço, tá? Vamos passar para outra coisa, o limite das funções. Olha, antes de falar de limite, essas funções, conforme ele falou aqui, a gente pode dar interpretação vetorial para elas, tá? Então, tudo que você faz com vetores, você pode fazer. Diga, você é o? Eu sou o Luiz, de Engenharia Química. Eu Diga, queria Luiz. saber, tipo, naquela da espiral, se tem alguma coisa a ver com a sequência de Fibonacci, o número de ouro. Na verdade tem, porque aqueles modelos de caracol, né? A frequência de Fibonacci descreve ele, né? Mas é só assim, ali, naquele estudo lá, é um estudo de sequência, então é um estudo discreto. Você pega um ponto, outro ponto, outro ponto. Então a frequência de Fibonacci ela serve para descrever aquilo lá. Isso aqui é um pouquinho diferente, você faz de maneira contínua, né? Então, você pode pegar na natureza aí alguma coisa que tenha a ver com espiral e fazer uma espiral, uma função assim que descreva aquela coisa. E aí alguns pontos dela vão seguir a sequência de Fibonacci. É isso, tá? Alguma pergunta mais? Tá bom. Olha só, então vamos ver limite. Tá bom? Sim, antes de falar de limite, eu estava falando que você pode dar uma interpretação vetorial para essas funções. Então você pode fazer tudo com elas, tudo que você faz com vetores. Você pode somar duas funções dessas. Você pode multiplicar um escalar por ela, uma função escalar por elas. Você pode fazer o produto interno de duas funções dessa, produto escalar. Se for no R3, você pode fazer o produto vetorial delas. Então você pode fazer operações com essas funções, tá? As mesmas operações que a gente faz com vetores. Aí vamos ver limite agora. Limite. O que é o limite de uma função dessas daí, tá bom? Então eu vou pegar aqui uma função, alfa de A contido em R, tomando valores no Rn, tá bom? Tomando valores no Rn. Então, olha, você tem que pensar aí o seguinte, eu tenho aqui o conjunto dos números reais, a reta numérica. Aqui está o meu conjunto A, digamos, né? O conjunto A, ele pode ter uma um ponto aqui que não esteja nele, digamos, né? Pode acontecer isso também, né? Então eu tenho aqui um T0, um ponto aí, que pode estar no A ou não estar, pode ser extremidade de um intervalo que compõe o A. E eu tenho aqui o alfa, e aqui o Rn. Eu vou desenhar como se fosse o R2, mas pensa que pode ser o Rn, tá? E aqui uma curva, tá certo? Então eu vou pegar ali o A e eu vou pegar aqui o T0, um ponto. Esse T0, ele pode ser um ponto tanto que esteja em A, ou se esse A aqui, né, nesse contexto de limite, nós vamos considerar somente o A como sendo ou o intervalo ou uma reunião de intervalos, tá? E aí esse T0 que eu vou pegar aqui, ou ele é um ponto de A, ou ele é a extremidade de um desses intervalos que compõem A, tá? Então T0, um ponto de A, ou extremidade de um dos intervalos que compõem A. Então, como eu disse, pode ser que esse T0 não esteja no A, mas ele é a extremidade de um dos intervalos que compõem A, digamos, tá? Então eu tenho aqui o T0, tenho a minha função,
E eu vou pegar um ponto do Rn também, vou chamar de L maiúsculo, um ponto do Rn. Tá? E aí eu gostaria de dizer o seguinte, que dá sentido para o que significa esse L ser o limite dessa função quando t tende para t0. É isso que a gente quer saber. Olha, funciona assim. Vamos pensar aqui nesse caso. Você tem aqui o A, tem aqui o t0, um ponto do A ou um ponto de um dos intervalos que compõe o A, e tem aqui um L aqui assim. Ele não precisa ser um ponto da curva, pode ser uma falha aqui da curva. Acontece isso também, né? Ele é um ponto aí. Aí você faz o seguinte, olha, você pega uma sequência de pontos aqui no domínio, infinitos pontos aqui, que vão convergindo para esse T0. E calcula a imagem desses pontos. Se acontecer isso, se as imagens forem convergindo para esse L, aí esse L pode ser o limite da função. Ele é um candidato ao limite dessa função alfa quando t tende para t0. Para ele ser de fato limite, isso aqui, de você pegar um ponto que converge para t0 e as imagens convergirem para aquele L, tem que acontecer para todas as sequências, né? Se você pegar uma outra sequência por aqui, assim, ó, convergindo para o L, aí a imagem desses pontos tem que convergido para o T0, a imagem desses pontos tem que convergir para o L. Se você pegar uma outra sequência aqui, assim, um ponto aqui, depois aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, uma sequência de pontos convergindo para o L, se alternando aqui, assim, aí pegar as imagens desses pontos e eles se alternarem aqui, assim, ó, aí, se eles convergirem para esse L, aí esse L é o limite. Então, o limite de uma função dessa, quando t tende para um ponto assim, é chamado ponto de acumulação do domínio, né? Um ponto que está no domínio ou a extremidade de um dos intervalos que compõe o domínio, o limite, esse ponto do Rn vai ser o limite se ocorrer isso. Se toda a sequência que converge para o T0, as imagens desses pontos da sequência, pela função, convergem para esse ponto L. Quando isso acontece, esse L é o limite. Porque pode não acontecer isso, olha, pode acontecer uma coisa assim, olha. Pode ser que você tenha uma função que a trajetória dela se comporte dessa maneira aqui, ó. Aqui você tem a reta real, aqui você tem o T0, a função alfa pega pontos daí e leva aqui no Rn, né? E aí, quando eu pego pontos aqui assim, ó, aí a curva a imagem dá isso aqui. Tá? Aí, quando eu passo para cá, aí ela já pula para cá para diante, assim. É essa a trajetória da minha curva. É essa a trajetória. Tá? Então, quando eu pegar uma sequência de pontos aqui convergindo para o T0, essa sequência de pontos vai estar aqui assim, ó. Ela vai estar convergindo para esse ponto. Agora, se eu pegar uma sequência de pontos aqui em cima, convergindo para o T0, essa sequência de pontos vem aqui convergindo para esse outro ponto. Então, tem uma sequência que converge para o T0, cujas imagens convergem para um ponto. E tem uma outra sequência que também converge para o T0, mas as imagens já convergem para um outro ponto. Aí, nesse caso aqui, não existe o limite, tá? Então, aqui eu vou dizer assim, olha, não existe o limite de alfa de t quando t tende para T0. Não existe. Já aqui, eu vou dizer que existe o limite, e o limite de alfa de t quando t tende para T0 é igual a L, tá? É isso, é assim que é isso que é o limite, intuitivamente, dessas funções, tá? Só que a gente precisa formalizar essa ideia intuitiva, né? A gente precisa dizer, olha, o limite da função alfa de t quando t tende para T0 é L, se acontece uma coisa que a gente possa
trabalhar com ela, fazer demonstrações, né? E a ideia da formalização desse conceito de limite é muito parecida com a ideia da formalização do conceito de limite para a função de uma variável. Ó, só para lembrar aqui, como era definido o limite lá no cálculo 1, né? Vamos fazer um parêntese aqui e lembrar disso, ó. Lembrar disso. Lá no cálculo 1 era assim, olha, eu vou desenhar aqui o gráfico de uma função. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. E aqui eu tenho uma função aqui assim. Desenhar mais simples, assim, ó. Aqui é uma função. Aí eu tenho aqui um t0, um x0, digamos. Lá a gente chamava de x, né? E aqui um número L, né? Esse ponto aqui, ele podia não ser um ponto do gráfico, podia ser um ponto em que tem uma falha no gráfico, né? E aí eu dizia o seguinte, que o limite de f de x, quando x tende para x0, é L, se e somente se o quê? Se somente se acontecesse o seguinte, quando eu pego sequências convergindo para cá, as imagens dessas sequências convergem para o L. E não importa se converge por aqui, também converge para o L. A ideia é a mesma, né? E se eu tiver uma sequência aqui, oscilando aqui, mas convergindo para o x0, as imagens vão convergir aqui para o L também. Aí esse L é o limite. Mas a gente formalizava isso de outra maneira. A gente dizia o seguinte, esse L é o limite, se para qualquer intervalo que eu pegar aqui, de centro em L, eu sempre consigo um intervalo aqui de centro em x0, tal que todo ponto que eu pegar dentro desse intervalo, e diferente de x0, a imagem dele cai dentro do intervalo que eu peguei inicialmente. Esse aqui é o L, esse aqui é o f de x. É isso que é o... Para qualquer intervalo que você pegar aqui, repetindo, para qualquer intervalo que você pegar aqui de centro no L, o L está aí, você sempre consegue um intervalo aqui de centro no x0. Então você pega um intervalo de centro no candidato ao limite, pega um intervalo de centro no ponto onde você está calculando o limite. Para qualquer intervalo que você pegar aqui, você encontra um aqui. De modo que, para todo ponto dentro desse intervalo aqui que você pegou, diferente do x0, a imagem dele cai dentro desse intervalo aqui. É isso. É isso que é o conceito formal de... Só que a gente fala isso aqui é uma visão, é uma interpretação analítica, é uma interpretação geométrica do limite. Eu estou fazendo um desenho aí para explicar para vocês isso. Mas lá no cálculo 1 a gente precisa de uma tradução analítica disso. A gente precisa falar que o limite de f de x quando x tende para x0 é L, sem fazer desenho. Uma coisa analítica só, né? E como é que a gente faz isso? De maneira que a nossa tradução analítica seja uma tradução disso aqui mesmo, né? É assim, olha, em vez de você dizer que para todo intervalo aqui eu encontro outro aqui, você não se refere ao intervalo, você se refere ao raio do intervalo, a metade dele. Eu vou chamar de uma letra para simbolizar esse número aqui, que é a metade desse intervalo. Épsilon. Vocês lembram do épsilon? E vou pegar uma letra para simbolizar a metade desse intervalo aqui. Delta. Então, em vez de dizer que para todo intervalo aqui de centro em L, eu acho um intervalo aqui de centro em x0, eu vou dizer assim, para todo épsilon, aí eu já penso no intervalo aqui, eu encontro um delta, aí eu já penso que esse delta é o raio desse intervalo aqui. E aí escrevo assim, ó, para o limite de f de x, quando x tende para x0 é L, se para todo épsilon maior que 0,
existe delta maior que zero, tal que, se o x está no domínio da função e ele está aqui dentro, o que significa estar aqui dentro? Significa que a distância dele ao x0 é menor que o raio do intervalo. Se a distância dele ao x0 é menor que delta, e eu vou colocar aqui maior que zero, para dizer que ele não pode ser o x0, só vai dar zero isso aqui se o x for igual a x0. Então, o f de x tem que estar dentro desse intervalo aqui de raio épsilon. O que significa o f de x estar aqui dentro? Significa que a distância do f de x ao L, esse tamaninho aqui, é menor que o épsilon, que é tudo isso aqui. Então, a distância do f de x ao L é menor que épsilon, tá? Então, isso aqui, essa frase aqui de 2 linhas, traduz, sem precisar você fazer desenho, esta situação aqui. É uma definição analítica do limite, tá? Para todo épsilon existe delta, tal que, se o x está no domínio e a distância dele ao x0 for maior que zero e menor que delta, então a distância do f de x ao L é menor que épsilon, tá? Se isso acontecer, então toda sequência que converge para o L, toda sequência que converge para o x0, a imagem dela vai convergir para o L, porque eu posso, esse épsilon aqui, eu que dou ele, eu que escolho ele. Eu vou pegando o épsilon cada vez menor, né? Tá? Então é isso. Aí como é que eu vou traduzir essa ideia para cá, né? É assim, olha, é assim. Eu vou dizer o seguinte, que o limite dessa função alfa de t, quando t tende para t0, é L, se e somente se aconteceu o seguinte, olha, para qualquer circunferência que eu pegar aqui, ó, qualquer circunferência que eu pegar aqui, no plano vai ser circunferência, no R3 vai ser uma esfera. Qualquer circunferência que eu pegar aqui de raio épsilon, eu sempre vou poder achar, deixa eu apagar aqui que já está muito, eu sempre vou poder achar, aqui está o T0, eu sempre vou poder achar um intervalo aqui de comprimento delta, de raio delta, tal que todo t que está aqui dentro e diferente de t0, a imagem desse t cai aqui dentro dessa circunferência e sobre a curva, né? Porque é levado pela curva. Aqui está o alfa de t. Então, a distância desse alfa de t ao L é menor que o épsilon, tá? É isso. Então, vai ser assim, olha. O limite de f de t, quando t tende para t0, é L, se para todo épsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que, se o t está no domínio da função e a distância do t ao t0 é menor que delta, e maior que zero, essa distância aqui, ó, menor que o delta, e o t não igual, não sendo igual ao t0, então, a distância do f de x, essa distância aqui, ó, que é a norma desse vetor aqui, alfa de t menos L, é menor que épsilon. É isso que é. É muito parecido com aquela lá. Só a definição de limite para essa função é muito parecido com a definição de limite do cálculo 1. Só que é adaptado dessa maneira, tá? E aí sim, se acontecer isso, vai acontecer aquilo que eu estava dizendo, né? Aqui está o meu L aqui, né? Qualquer sequência que eu pegar aqui, convergindo para o T0, vai convergir para o L, porque eu posso pegar circunferências cada vez menores, mas para todas elas que eu pegar,
eu sempre vou ser capaz de achar um intervalo tal que todo mundo dentro desse intervalo, a imagem cai sobre a curva e dentro dessa circunferência. Então, quando eu pego sequências convergindo para o T0, as imagens delas convergem para esse L, tá? É isso que é o limite, tá bom? É isso que é o limite. É sempre uma coisa confusa esse negócio de limite, né? Quando envolve épsilons e deltas, a gente fica meio sem entender direito. Mas, olha, tem uma maneira de fugir disso aí, né? Tem uma maneira de fugir disso aí que é através de umas observações aqui, ó. A primeira observação é a seguinte. A primeira observação, eu vou fazer tudo de maneira bem intuitiva, assim, sem entrar no formalismo, porque não é esse o nosso objetivo, né? A primeira observação aqui é o seguinte, ó. É que o limite de alfa de t, quando t tende para t0 é L, o que significa isso? Significa que quando eu vou pegando pontos cada vez mais próximos de t0, esse alfa de t está cada vez mais próximo de L. É isso que é o limite, intuitivamente. Intuitivamente o limite é isso, tá, pessoal? Então está aqui, ó. Aqui está o L, aqui está o T0. Eu pego um ponto bem aqui, a imagem dele cai aqui. Eu pego um ponto bem aqui, a imagem dele cai aqui. Eu pego um ponto bem aqui, um T bem aqui, a imagem dele cai aqui, o alfa de T. Então, o alfa de T está se aproximando do L, se esse L for o limite. Então, significa que se eu fizer a distância entre o alfa de T e o L, isso aqui vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E vejam que isso aqui é a distância, é um número. Então, o limite dessa distância, quando t tende para t0, é 0. Tá? Então, se o limite da função alfa de t, quando t tende para t0, é L, então, o limite da distância entre o alfa de t e o L é 0. Tá? Porque esse ponto está se aproximando desse ponto cada vez mais. Então, a distância está diminuindo. E, reciprocamente, se você tem essa função aqui, esses pontos aqui que dependem do t, se aproximando muito do L, conforme o t tende para t0, se essa distância está diminuindo, é porque o limite do alfa de t é L, né? É L. Então, vale a volta também, né? Então, essa maneira aí de você observar as coisas é uma maneira de você transformar esse limite, que é uma coisa no Rn, num limite que é uma coisa do cálculo 1, um limite de uma função real, porque isso aqui é a distância do alfa de t ao L, é um número real, então. Então, se você tem uma função de R em Rn, tem um ponto aqui do domínio dL ou extremidade de um dos intervalos que compõem o domínio, e quer saber se um L é o limite dela, em vez de trabalhar assim no Rn, você pode calcular a distância do alfa de t ao L e calcular aquele limite. Se der 0, então o limite de alfa de t, quando t tende para t0, é o L. Tá? Isso é uma coisa. E isso também vai acontecer para a função do cálculo 1. Para a função do cálculo 1, primeira observação aqui. A segunda observação. Digamos que eu tenho uma função do cálculo 1. O limite de f de x, quando x tende para x0, lá do cálculo 1 é um Lzinho pequeno. Aqui é cálculo 1, tá? O que significa dizer que o limite dessa função f de x, quando x tende para x0, é esse número? Significa que essa função está se aproximando desse número. Essa grandeza está se aproximando desse número. Significa, então, que o limite do f de x menos o L, quando x tende para x0, é 0. Né? Porque essa grandeza está se aproximando desse número. E, reciprocamente, se essa grandeza, conforme o x se aproxima do x0, vai se aproximando do L indefinidamente, é porque esse L é o limite dela. Né? Isso é uma outra observação. Essas observações elas são necessárias para a gente, são precisas
precisa delas para a gente fugir desses épsilons e deltas para o cálculo do limite, tá? Uma outra observação, uma terceira e última observação é o seguinte, ó. Imagina que você tem um vetor no Rn. Tem aqui um vetor no Rn. E esse vetor tem diversas componentes, tem N componentes, né? Tem a componente x1, tem a componente x2, tem a componente xn. Tá? Se eu pegar qualquer uma dessas daqui, vou chamar de xi para uma genérica delas. E se eu fizer o módulo desse xi, isso dá menor ou igual que o comprimento do vetor, que a gente representa assim, o módulo do vetor. Tá? É óbvio isso, mas eu vou mostrar por quê. Mas é assim, ó, se você pega um vetor, pega as componentes dele, todas as componentes dele têm módulo menor que o comprimento do vetor. Porque, olha só, o que é o comprimento desse vetor? O comprimento desse vetor é a distância desse ponto à origem. É assim, ó. Vou fazer para cá. O comprimento desse vetor, ele é... O comprimento desse vetor é isso aqui, ó. É a raiz quadrada, aí você pega essas componentes todas aqui e eleva ao quadrado. É isso que é. O professor Zé Miguel deve ter explicado isso para vocês. É isso que é o comprimento do vetor, chamado também de norma do vetor, né? E aí acontece o seguinte, olha, Você faz assim, olha. Pega uma dessas componentes aqui, uma genérica aí. Pega uma só, uma delas. E eleva ao quadrado. Agora você pega todas as outras. A x1, a x2, a xi, que vai estar lá pelo meio. Então essa própria está aqui, ó. Eleva ao quadrado todas essas. E soma. É claro que isso aqui é menor ou igual a esse aqui. Porque esse próprio está aqui, ó. E é tudo positivo, que está ao quadrado. Então esse número é menor ou igual que esse aqui. Ele vai ser igual se todos os outros forem zero, só ele não, aí vai ser igual, né? Mas se algum outro for diferente de zero, aí já vai dar estritamente maior esse lado aqui. Tá? Aí você sabe que a raiz quadrada é uma função estritamente crescente. Então, nessa desigualdade, você acha a raiz quadrada dos dois lados. O xi está aqui pelo meio. Tá? A raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo dele. E isso aqui é a norma do vetor. É por isso que vale aquilo, né? É por isso que vale isso aqui. Tá? Agora, olha só. Imaginem vocês o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Imaginem vocês o seguinte. Eu tenho aqui a minha função alfa de A contido em R, tomando valores no Rn, tá? Então, essa função, ela tem N componentes, né? N funções componentes. Se esse N fosse 2, ela teria duas componentes, a componente x e a componente y. Se esse N fosse 3, teria três componentes, a componente x, a componente y e a componente z. Mas pode ser para qualquer N, né? Ela pode... Eu vou chamar de x1 de t, x2 de t, xn de t, as componentes, as n componentes da minha função, tá? E aí o seguinte, olha, aí L
L, digamos que é o limite dela. L é o limite de alfa de t quando t tende para t zero. E esse L é um ponto do Rn. Então, esse L, ele tem L componentes. Esse L, ele é o L1, L2, Ln. São N componentes, tá? Aí acontece o seguinte, olha. Como esse L é o limite de alfa de t quando t tende para t zero, vai acontecer aquilo. Dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que se o t está no domínio da função alfa, e zero é menor que a distância do t ao t0, que é menor que delta, isso implica que o alfa de t menos o L é menor que o epsilon, tá? Mas, ó, o que é esse vetor alfa de t menos L? O que é alfa de t menos L? Vamos fazer aqui, ó, o alfa de t menos L. Ó, o alfa de t está aqui, ó, é esse vetor aqui, é esse ponto. E o L está aqui, é esse ponto. Então, eu estou fazendo este menos este. Então, eu vou subtrair cada um aqui. Primeiro do primeiro, segundo do segundo. Vai ficar isso aqui, ó. x1 de t menos L1. x2 de t menos L2. Xn de t menos Ln, tá? Então, eu tenho aqui eu posso pensar isso aqui, que eu tenho um vetor aqui, e aqui são as componentes desse vetor. Por essa observação aqui, ó, o vetor e as componentes dele, o módulo de cada componente é menor que a norma do vetor. Então, se eu pegar qualquer uma aqui, eu vou representar uma genérica assim, ó, o módulo disso é menor ou igual que o módulo do vetor. Mas isso é menor que o epsilon. Então, se esse t tiver nessa situação aqui, esse xi menos xit menos li é menor que o epsilon, né? Eu concluo isso. Então, eu vou ter o seguinte, que dado epsilon maior que zero, existe delta, tal que se o t está no domínio da alfa, então ele está no domínio da xi também, porque o domínio da alfa é o domínio comum a todos os domínios das xis. Então, se ele está no domínio da xi e ocorre isso aqui, a distância dele ao t0 é maior que zero, menor que delta, vai ocorrer isso aqui. Isso, por definição, isso aqui me diz que o limite do xi de t, quando t tende para t0, é igual a li, tá? Quer dizer, o que nós provamos aqui foi o seguinte, olha. O que nós provamos aqui foi o seguinte. Nós provamos aqui foi o seguinte, ó. Se o limite de alfa de t, quando t tende para t0, é o L, então, ó, se o limite dessa função aqui, que tem várias componentes, n componentes, for este ponto, então o limite desta é a primeira componente desse ponto. O limite da segunda componente é a segunda componente desse ponto. Foi o que nós provamos. Então, se isso ocorre, então o limite da xi de t, quando t tende para t0, é li, para i igual a 1, 2 até n, tá? É isso, tá bom? Mas o interessante é que vale a volta. Vale a volta também. Se você tem isso aqui, se você sabe disso, se você tem uma função que tem diversas componentes, e o limite dessa é...
limite da primeira componente é esse ponto, o limite da segunda componente é esse segundo ponto, e assim por diante, então se você juntar uma ínupla com esses limites delas, o resultado é um ponto que é o limite da função. Ocorre isso, olha. Por que é verdade isso? Olha, por que é verdade isso? Imagina que você tem o seguinte, ó. Imagina que você tem o seguinte aqui. Você sabe daquilo, que o limite de xi de t, quando t tende para t0, é li, para todo i, né? Você sabe disso aí. E eu quero provar a partir daí, eu quero mostrar a partir daí, eu não sei, que o limite da alfa de t, quando t tende para t0, é o L. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar alfa de t menos L, a norma do alfa de t menos L. O que é a norma do alfa de t menos L? Né? Eu já paguei aí, mas o alfa de t menos L era aquilo ali, era o x1 de t menos L1, e assim por diante, até o xn de t menos Ln. Então, a norma desse vetor vai ser isso aqui, ó. Raiz quadrada do x1 de t menos L1 ao quadrado, mais, e assim vai para todos, xn de t menos Ln ao quadrado. Tá? E vou calcular o limite disso aqui. Calcular o limite dessa distância aí, né? Olha, quando eu for calcular o limite disso, olha o que vai acontecer. Vai acontecer assim, aqui vai dar o limite t tendendo para t0 dessa raiz aí, tá? x1 de t menos L1 ao quadrado é xn de t menos Ln ao quadrado, tá? E aí vai acontecer assim, ó, eu vou fazer de cabeça aqui, ó. A raiz quadrada, ela é uma função contínua. Quando você calcula o limite de uma função contínua, o limite entra nela. Isso aqui vai ficar assim, vai ficar a raiz do limite t tendendo para t0 dessa soma aí. Dessa soma. x1 de t menos L1 ao quadrado é xn de t menos Ln ao quadrado. E aí eu tenho aqui o limite de uma soma. O limite da soma é a soma dos limites. Então esse limite vai se somar aqui e aqui também. E aqui eu tenho um quadrado. Então o limite, ele vai, o x ao quadrado é uma função contínua também, o limite entra nesse quadrado. No fim das contas, eu vou ter isso aqui, olha. Eu vou ter raiz quadrada do limite de x1 de t menos L1, quando t tende para t0, ao quadrado. E assim vai, eu vou ter o limite t tendendo para t0 de xn de t menos Ln ao quadrado. É isso que eu vou ter. Tá? Mas esse limite é zero, porque eu estou supondo, olha, que isso é isso. Então você pode passar esse aqui para o primeiro membro. Essa grandeza está se aproximando dessa. Então o limite dela menos esse Li aqui é zero. Então esse limite é zero, esse limite é zero. Então vai dar tudo zero, tá? Então este limite aqui é zero, ó. Portanto, esse limite é o L mesmo. O limite dessa aqui é L, tá? Então vale a volta mesmo. É importante isso aqui, ó. O que eu quero que fique é isso aqui. Se eu tenho essa função aqui, ó, e eu tenho esse ponto aqui, se o limite de alfa de t tende para L, então o limite dessa tende para o L1, o limite da x2 para o L1, o limite da xn para o Ln, e reciprocamente, tá? Se eu tenho que o limite dessa tende para L1, o limite dessa tende para L2 e assim por diante, então o limite da alfa de t tende para o L, tá? Tá certo?
Quer dizer, cada L1zinho aqui, é isso, esse L1zinho aqui, cada LI aqui é o limite da xi de t, quando t tende para t zero, tá? Pois bem, pessoal, então, olha, vejam só. Olha o que acontece, então, ó, olha o que acontece, então. Então, digamos que eu tenho aqui uma função, e um ponto aí t0, que é do domínio dela, ou extremidade de um dos intervalos que compõem o domínio. Aí eu vou calcular o limite dessa função. Tá? E isso dá o L, que é o limite. Mas esse L aí, ele é L1zinho, L2zinho, Lnzinho. Esse L1 aqui é o quê? É o limite da x1 de t, quando t tende para t0. Esse L2 é o limite da x2 de t, quando t tende para t0. E assim por diante, esse Ln é o limite da xn de t, quando t tende para t0. Tá? Ou seja, ó, se você não entendeu nada até agora ou não gostou, entenda isso. Eu quero calcular o limite de uma função. Essa função tem várias componentes. O que eu faço para calcular esse limite? Eu calculo o limite de cada componente. O resultado que der é o limite. Entendeu? Só isso. Tá bom? Por exemplo, ó, quanto tempo eu tenho ainda? Por exemplo, pessoal, olha, presta atenção aqui. Eu tenho esta função aqui. Alfa de t igual a t ao quadrado menos 1 sobre t menos 1. T ao cubo menos 1 sobre t menos 1. Raiz de t menos 1 sobre t menos 1. Tá? Qual é o domínio dessa função? Qual é o domínio dessa função? É o que é comum a todos. Olha, o 1 não está no domínio, porque senão vai dar zero no denominador. Número negativo também não está no domínio, porque senão não vou poder calcular essa raiz. Então são os números não negativos diferentes de 1. O domínio dessa função é o intervalo 0, 1 aberto no 1, unido com aberto no 1 mais infinito. Tá? O domínio dessa função está aqui assim, ó. É um intervalo aqui, vai até o 1, aberto aqui, e segue para diante. Então, o 1, ele é extremidade de intervalo que compõe o domínio. Eu quero calcular o limite dessa função justo no 1, né? Vejam que ela não está definida no 1, mas eu quero calcular o limite dela no 1. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter, ó, o limite dessa função alfa de t, quando t tende para t0, está aqui, ó. Essa é a função x1, essa é a função x2, essa é a função x3. O limite dela é o limite da x1, é o limite da x2, é o limite da x3, entendeu? É isso, simplesmente isso. Esquece os épsilos e delta. Dessa maneira a gente foge deles. Mas eles servem para justificar tudo, né? Pronto, tá? Eu vou calcular esses limites aí. São 3 limites para eu calcular. Eu já sou craque de calcular limite lá do cálculo 1, né? Por exemplo, esse limite aqui, eu posso fatorar, depois simplificar. Aqui também. Aqui eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, vai me ajudar a simplificar. Mas tem uma maneira melhor de calcular, mais rápida, né? Qual é essa maneira? Regra de
Laplace, né? É Laplace? Laplace é para calcular determinante, né? É regra de Lagrange, pô. Não? L'Hopital, L'Hopital. L'Hopital, para com isso. L'Hopital, ele comprou essa regra, não foi nem ele que fez. Olha, porque é um limite da forma 0 sobre 0, então eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Eu derivo em cima e derivo embaixo. Então vai ser limite. Deriva em cima, 2t. Deriva embaixo dá 1, deixa aí. 1 não precisa colocar. Limite, deriva em cima, 3t ao quadrado. Deriva embaixo dá 1. Limite, deriva em cima, derivada da raiz. 1 sobre 2 vezes a raiz. Deriva embaixo é 1. Agora só substitui. Então aqui vai dar 2, aqui vai dar 3, e lá vai dar, aqui colocar 1, né? Vai dar 1 sobre 2. Pronto, este é o limite. Este 2, 3 meio é o limite desta função quando t tende para 1, tá? Olha a trajetória, em termos de trajetória. Deixa eu achar aqui. Essa função, pessoal, a trajetória dela é essa aí, ó. Ela é meio esquisita, essa função, entendeu? Ela vai baixando aqui, ó. Ela vai tendendo para o plano... Se você calcular alfa de 0 para essa função aí, coloca 0 aí, ó. Vai dar 1, 1 e 1 também. Ela começa nesse ponto aqui e vai baixando. E o limite dela, quando t tende para 0, está aqui, ó. É 2, 3 meio. É esse ponto aqui, ó. Esse ponto aí é uma falha da trajetória da função. Por isso que ele é o limite, entendeu? Olha aqui, ó. Aqui estão os pontos. Ela começa aqui no ponto 1, 1, 1, está aqui, ó. Esse ponto bem aqui. E aqui está o limite, é uma falha. É como se esse ponto aí precisasse ser colocado na trajetória da função para que essa trajetória ficasse uma linha contínua. E trajetória de funções que têm uma linha contínua são trajetórias de funções contínuas, que é o assunto da nossa próxima aula, tá? Por hoje fica por aqui. Tá bom? Tá bom, então.